paroquianos, querido pod crentes que estão aí nos acompanhando em mais um episódio. Hoje é um episódio muito especial, onde a gente vai falar de Corpus Christi, algo que nós vamos viver logo mais no dia de amanhã na nossa paróquia. Então já fica por aqui que nós teremos recadinhos para você bem especiais. O meu nome é Alana e hoje nós estamos aqui com essa mesa muito bonita, com muitos amigos aqui muito especiais. Então, que cada um possa falar o seu nome e aí sim a gente já acolhe o nosso convidado. Pode falar, Ju. Boa noite, podcrentes. Estamos aí com mais um episódio no ar, hoje bem especial, tirando as dúvidas de vocês aí sobre essa data tão importante para a igreja, né? E eu me chamo Juliana. Eu me chamo Lucas, sou marido dessa digníssima ruiva aí que está à frente fazendo a acolhida também. E estamos aqui para conversar e também quero dar boas-vindas para a Ju na nossa mesa aqui do podcast também. A Ju e o Carlos que está atrás aqui na gravação, que é um reforço aí para nos ajudar sempre no podcast. Então sejam bem-vindos também. Quero deixar publicamente o agradecimento pelo sim de vocês também. E estamos com a nossa presença mais do que especial. Você que já assistiu várias gravações na Canção Nova, vários retiros, várias doutrinas de oração com o Padre Paulo Ricardo, continue assistindo, mas hoje quem está aqui com a gente é o Padre Alessandro. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Deus abençoe. Então, eu sou o Padre Alessandro, obrigado pela acolhida de vocês, né? Aqui do Pode Crer e também de toda essa paróquia abençoada de Nossa Senhora Aparecida, de São Bento do Sul. E vamos, então, nesse momento, conversar um pouquinho, vamos partilhar um pouquinho sobre o nosso tema que nós temos para tratar, então, desse momento. Estou à disposição aí na possibilidade, né? Talvez eu não tenha tanta capacidade intelectual como o nosso amigo ali. Se juntar né? nós três aqui não dá metade do padre. Então a gente tá aqui pra isso. Obrigado que o padre tá sempre disponível aí. Abrir com a gente, já veio várias vezes. Veio quando era diácono também, quando era antes da ordenação de diácono ainda. Isso. Depois voltou já outra vez como sacerdote. E o Lucas, né? Isso. E tu sabes que passa um fio na nossa mente. E aquela vez que eu vim a primeira vez, e vocês, né? Essa equipe aqui maravilhosa, foram vasculhar a minha vida. Vejam só, gente, o que eles fizeram. E aí passaram fotos aqui nesse telão, lá do tempo do EPA, sabe? Foi um arquivo confidencial. Foi. Só faltou o nosso querido ator lá. Agora, o louco meu, galera, vamos lá, galera. Só faltou ele só pra apresentar o programa. Mas então, padre, nos conte, por onde o padre está, o que está fazendo, a gente tá curioso para saber. Ah, sim. Então, quarta-feira teve a transferência, né? Uma live do bispo fazendo a transferência dos padres, né? Sim. E eu não estava nesta transferência. Não. Porque a minha transferência foi antes. Foi 2 meses antes. Porque no dia 10 de março, então, eu assumi o SAV, né? Serviço de Animação Vocacional da Diocese, né? Então, a Pastoral Vocacional e o SAV. Da Diocese. Então, agora a minha função, eu não tenho paróquia, né? Mas estou liberado justamente para poder andar em todas as paróquias, para poder, como eu digo assim, garimpar as vocações, né? Procurar aí, lançar as redes, né? E quem sabe pescar aí alguns peixes grandes, enormes, para a messe do Senhor, né? Para trabalhar, então, para a messe do Senhor. Então, resumidamente, esse é um pouco o meu trabalho, né? De acompanhar as vocações, de animar, né? As pastorais, e ainda mais nesse ano, que é um ano bem bonito na nossa igreja, no Brasil, que nós estamos rezando, né? Estamos falando e vivenciando o ano vocacional. Não sei se vocês já devem ter ouvido, né? O lema, né? Do nosso ano vocacional, corações ardentes, pés a caminho. Então, é baseado na leitura dos discípulos de Emaús, que ouviram, né? O chamado do Senhor, que ouviram a explicação de Jesus e ficaram com o coração ardendo ao ouvir, né, a voz do Senhor. E é isso que a gente então propõe um pouco nesse ano vocacional, para que mais e mais pessoas possam ouvir o chamado de Jesus e ter o seu coração ardendo. E se voltar, como os discípulos, né, estavam retornando, e quando ouviram então a explicação, a voz do Senhor, eles retornaram para a vida que Deus queria que eles tivessem, que era o chamado à vocação, né? Esse sentido. E padre, hoje o senhor vê na sua visão, que está à frente do SAV, essa necessidade de cada vez mais seminaristas, né? Lógico, a gente sabe a necessidade que a igreja tem de seminaristas, pessoas comprometidas
com a vocação do sacerdócio também. O padre vê muito que é um tempo difícil pelas coisas que o mundo oferece hoje. Às vezes falta os pais mostrarem que existe essa possibilidade, porque às vezes tem pai que nunca perguntou pro seu filho esse real interesse. É uma questão, às vezes, o jovem ainda ele não entender que pode ter essa vida consagrada. É um mundo que cega essas possibilidades. Eu sei que é uma resposta muito complexa, né? Não é uma resposta teológica necessariamente. Mas pudesse comentar um pouco sobre essa dificuldade de ter vocações hoje nos nossos seminários, nos conventos, de uma maneira geral, né? Exatamente, né? É claro que a resposta, como tu bem falaste, né, não é simples, mas de fato é uma resposta bem complexa, porque a gente tem que perceber os sinais, né, sociológicos, né? Como é que está a nossa sociedade hoje em dia, e de fato como é que está o cristianismo na nossa sociedade. E a gente consegue perceber que, de fato, o cristianismo ele tem sido deixado um pouco de lado, assim, né? Quando a gente pensa em decisões de governos, em decisões do âmbito civil, a gente percebe que o Deus cristão ele está sendo deixado de lado, né? E a humanidade, ou enfim, a sociedade no Brasil, está acolhendo outro tipo de fé, outras coisas que confunde muito a cabeça das pessoas. E aí, claro, depois um outro âmbito é que nós temos que, como eu digo assim, a alma, né? Não sou eu que digo, né? Mas é o ditado, né? A propaganda é a alma do negócio. Propaganda é a alma do negócio. Claro que a gente não está fazendo um negócio, mas se o jovem, de repente, nunca sabe como que ele vai fazer para entrar no seminário, se nunca ninguém falou nada para ele talvez nunca vai pensar nessa possibilidade, Passa né? pela cabeça dele. Então a gente temos que propagar, temos que fazer propaganda. A gente sabe que, é claro, né, o jovem não vai para o seminário por conta de uma grande propaganda, uma mensagem, tudo assim. Não, claro que ele vai para o seminário porque ele sente dentro de si um chamado. Então não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Mas ele tem que ter um auxílio. Isso é verdade. Então, é claro, aí pais, comunidade, e por isso esse ano vocacional, para que a gente possa fomentar essa cultura vocacional. No sentido de que todos nós, né? Todos nós somos responsáveis pelas vocações. Não só o padre. O padre, então, que tem que chamar os meninos para ir para o seminário. Também, é claro, ele é o primeiro que, se vendo feliz na vocação, ele, claro, que quer chamar outros jovens para a felicidade. Mas os casais, as famílias, o apostolado da oração, os ministros... Porque não é só o sabe? sacerdócio em si, a vocação fala... Muitas pessoas, por exemplo, muitos casais hoje que se unem e não tem... cada vez diminuindo mais a quantidade de pessoas que casam também. Não estão Isso. falando só do sacerdócio. Claro, né? claro, exatamente. E o Serviço de Animação Vocacional trabalha, de fato, com todas as vocações, né? A vida religiosa, a vida sacerdotal e a vida matrimonial. Tanto é verdade que nós fizemos agora, recentemente, um retiro de primeira Eucaristia, né? Que chamaram a gente por conta do ano vocacional, então chamaram a equipe do SAV, né? E aí a gente trabalhava justamente essas dimensões, né? Então a gente dividiu lá, eram quase 100 crianças, então a gente dividiu em 3 oficinas, onde cada oficina abordava uma vocação. Explicar um pouquinho para eles como que é essa questão do chamado, da vocação, mostrar para eles, né, uma freira. A freira tá ali. Aí eles conversavam, faziam perguntas para ela, porque quando é uma coisa assim que às vezes a pessoa não vê, tem várias perguntas, né? E criança sabe como é, né? Criança Pergunta mesmo. fala, pergunta, é pior que podcast. É pior que podcast. Lá as perguntas vêm assim bem rápido e tu tem que estar preparado. E as crianças hoje em dia já estão bem assim maduras. Elas são muito inteligentes hoje. Então você tem que estar bem preparado também para não dar qualquer respostinha assim, né? Ah, porque sim, que é assim. Não, não. Como assim? Hoje eles estão bem afiadinhos assim. E isso nos exige, né? É uma consequência própria dos nossos tempos em que as informações estão muito rápidas e, enfim, uma realidade própria nossa. E aí, o SAV, então, nesse retiro, a gente trabalhou essas dimensões de todas as vocações, sabe? E foi algo bem bacana, porque assim, ó, a maioria, talvez, né, dos jovens, das crianças, tem a vocação ao matrimônio, né? Grande maioria, graças a Deus. Só que tipo de matrimônios que eles vão constituir? Então a gente tem que trabalhar isso também. Temos que fazer eles acreditarem no sacramento do matrimônio, que ainda é possível, né? 2 pessoas se decidirem livremente, racionalmente, após né,
passaram um tempo juntos, eles pensaram, poxa, será que é esse? Será que não é esse? E tal. E fazem essa escolha um para o outro, né? Não, eu escolho você na minha vida, eu te assumo e me entrego a você. E assim eles querem E viver. até que a morte os E separe, até né? que a morte se separe, claro. Acreditar nisso, entende? Acreditar nisso. Isso é possível. Né? Mas aí o que acontece, né? Aí a gente entende, claro, que hoje se tem um pouco essa fragilidade nos relacionamentos, né? Essa fluidez nos relacionamentos, essa instantaneidade das coisas me contrariou, fez o que eu não queria, pronto, não quero mais você. Né? Você tem um defeito, não, vamos trocar essa pessoa. Então, hoje em dia, essa facilidade da troca dos relacionamentos, então, tem influenciado, de forma geral, assim, os relacionamentos e as vocações também. Então, como que a gente vai encarar isso? Como é que a gente vai, apesar dos pesares, apesar dessas situações, como é que a gente vai, então, fazer com que tenhamos vocações sacerdotais, matrimoniais e religiosas, né? E até só pra antes da gente entrar no tema, até porque hoje em dia, na forma com que a gente está hoje, até a evangelização ela se torna um pouco mais difícil por algumas situações. Eu reparo assim, hoje um jovem não tem paciência de assistir um vídeo de 5 minutos, às vezes. Jovem, é a era do TikTok, do Reels, o cara fica passando pra cima. E às vezes vai se prender um jovem pra escutar pregação num final de semana inteiro, nossa, ele quase tem um infarto. A gente sabe que tá difícil de evangelizar o jovem também por causa disso. E o Sávio também tem esse poder de se atualizar essa evangelização, não a palavra em si, porque não tem nada o que atualizar, porque nada mensagem, mudou, a mensagem mas é a a forma mesma. com que transmite essa mensagem. A evangelização também tá com essa dificuldade hoje em dia, né? Exatamente. A própria igreja em si tem pensado sobre os temas, né? Vários temas, né? E um grande tema que a igreja tem se debruçado em cima é a juventude, né? É a juventude, como atrair a juventude, como falar com a juventude sem deixar a nossa Deixar os nossos identidade, princípios de lado, né? lógico. Sem deixar a nossa identidade católica de ser, né? Mas ao mesmo tempo também atualizarmos esta mensagem. Então esse é um grande desafio, sabe? E vamos aí contar sempre com a graça, com o Espírito Santo que nos ajude com mais, enfim, facilidade entrar no coração da juventude. Sim, e padre, mais uma coisa antes de a gente entrar no tema. Já que o padre falou que a propaganda é a alma do negócio, né? Então faz a sua propaganda. Se algum jovem que está nos assistindo quer ir pro seminário, quer ir pro convento, faz a propaganda aí. Então, a propaganda é o seguinte: vocação encontrada, vida realizada. Então você deve pensar isso, né? Quando nós encontramos a vocação, nós encontramos o sentido da vida e encontramos a felicidade. A felicidade talvez seja como é que eu vi essa semana? A felicidade é o efeito colateral de uma vida com sentido. Quando nós temos sentido na vida, o efeito colateral desse sentido que nós encontramos é a felicidade. E talvez hoje a gente tenha feito o contrário. A gente quer primeiro a felicidade e depois encontrar sentido na vida. E não é este o fato. Então, a vocação, o sentido da nossa vida, da nossa existência, passa por encontrar a nossa vocação. E espero que, se você tem alguma dúvida, possa entrar em contato comigo, promotor vocacional, no Instagram, tá? O Instagram é a melhor forma, talvez hoje, da juventude, né? Conversar. Então, Instagram, PV, de Pastoral Vocacional, PV, SAV, de Serviço Animação Vocacional, JLLE. Este é o... Como é que chama o negocinho? Arroba. Este é o arroba do Instagram para mandar uma mensagem ali no direct para a gente conversar, acompanhar, porque outro detalhe também que se percebe, né, atualmente é este acompanhamento personalizado. Isso faz toda a diferença. Talvez a gente não trabalhe... Claro, a gente trabalha com multidão, com um grupo, com um grande grupo, tudo bem, ok? Mas precisa-se hoje de uma aproximação com os jovens. Então, essa conversa, conhecer quem é aquele jovem, os dilemas de cada um. Então, por isso a conversa, o acompanhamento, o discernimento. E nesse discernimento a gente vai percebendo os sinais de Deus na vida daquela pessoa que estão dizendo que ele é um chamado para o sacerdócio, ou que ela é chamada a ser mãe de família. Entende? Então, a gente tem que perceber isso nesse acompanhamento e vamos, de alguma forma, ajudando o jovem
a se encontrar, a sanar suas dúvidas, porque de fato, em algum momento ali, na juventude, o jovem se questiona muito. Ele quer respostas, né? E a igreja tem que estar preparado para isso, para dar essas respostas. Talvez não seja respostas hoje em dia tão teológicas, tão com um arcabouço teológico de doutores, de a suma teológica, que é algo essencial na vida da igreja. Mas para o jovem, naquela fase, talvez ele precisa de uma resposta que faça sentido existencialmente. E aí o que a gente vai dizer? A gente vai dizer que todo ser humano tem uma vocação e que aquele jovenzinho que está na nossa frente, ele também tem uma vocação. Ele não nasceu assim de um boom do Big Bang assim. Não tinha lá, já estava lá, boom. Por um acaso assim, boom, né? Apareceu ele ali, né? Por uma força da natureza ou do cosmos. Tem que ter um sentido maior. E existe esse algo a mais, né? E talvez hoje a ciência não dá essa resposta da existência humana. Tá, houve lá uma evolução, houve não sei o que tal, e hoje eu sou esse ser humano aqui, né? Um macaco evoluído, né? Para alguns, né? Tá ok? A gente respeita as teorias. Mas para além disso, e aí? Para além disso, qual o sentido da vida? Evoluiu, chegou aqui e agora? Por que não evolui mais? Né? Aí, de fato, a evolução que a gente precisa é de vivermos a nossa liberdade com racionalidade e entregar toda a nossa vida nas mãos de Deus. Essa é a atitude de uma pessoa evoluída. Entregar a sua vida para Deus. Quem de fato é uma pessoa evoluída, conhece e se entrega nas mãos de Deus. Certo, gente? Certíssimo. Eu acho que deu para fazer uma introdução, né? Deu para a gente poder, para me apresentar um pouco, para a gente entender um pouquinho sobre esse ano vocacional também, que é nós estamos no 3º ano vocacional. Há 40 anos atrás foi o primeiro ano vocacional, 83, depois 20 anos depois, né? O segundo ano vocacional e agora 20 anos depois, então o 3º ano vocacional, sabe? Interessante. É algo bem interessante porque a igreja sempre está percebendo assim, né, qual a necessidade desse tempo. E se percebeu que de fato precisávamos dar esta atenção para esse tema vocacional. Por exemplo, gente, cito a nossa diocese. Nossos seminários, né? Nós temos 3 seminários diocesanos, né? Um que fica em Joinville, que é a fase inicial, né? Vou falar por início, né? O começo é em Joinville, o propedêutico, né? E depois do propedêutico, o seminarista vai para Brusque, estuda filosofia, 3 anos, a faculdade em Brusque, no seminário da diocese, que fica em Brusque. E depois, a diocese de Joinville tem outro seminário que fica em Florianópolis, que é o seminário da teologia. Então temos uma casa lá, onde moram os seminaristas, e a faculdade fica próxima, né? Onde eles estudam a teologia. E aí são 4 anos de teologia. E ao final desse período, ali uns 8, 9 anos, então, onde o candidato recebe as ordenações. Por exemplo, esse ano nós vamos ter uma ordenação, não é? Que foi ou que vai ser, né? Dependendo do horário que a gente for ao ar. Sexta-feira, dia 19 de maio. Dia 19 de maio, sexta-feira, é a ordenação do Gabriel Valentim, que estudou, né, filosofia, teologia. Ano passado, então, concluiu a teologia e esse ano, então, ele fica num ano de síntese vocacional, chamado assim, que é o ano onde ele recebe as ordenações. Então, vai ser ordenado agora, diácono, e no final de novembro ali, ele vai ser ordenado padre. Uma ordenação nós vamos ter este ano, 2023, né, o ano vocacional. Já ano que vem, então, a diocese de Joinville não vai ter ordenação diocesana. Ordenações diocesanas não vai ter. Pode ser que tenha ordenações de alguma congregação, por exemplo, né? Os franciscanos, alguém da região aqui estava na congregação dos franciscanos e vai ser ordenado em Joinville. Pode ser, né? Nós temos aqui São Padre Pio, que está aqui, ó, a imagenzinha dele olhando para nós, né? São Padre Pio era capuchinho.
da congregação dos franciscanos, não é? E depois pode acontecer que alguém dos deonianos, por exemplo, da congregação do Padre Deão, não é? Algum deles seja ordenado aqui na região nossa, de Joinville, né? Mas são padres de congregações. Agora, nós já da diocese, ano que vem não vamos ter ordenação. Isso significa o quê pra gente, Lucas? Significa que acende um botãozinho já de alerta, né? A gente pode dizer Tem uma assim. lacuna ali que não estão sendo ordenados. Um ano ficou sem ordenação. Sendo que já, sei lá, dos 15 anos para uns 10, acho. Vamos colocar uns 10. Todo ano teve ordenação. De uns 10 anos para cá, todo ano teve ordenação. E esse vai ser um dos primeiros anos que vai ficar sem. Então, Quantos seminaristas tem hoje, somar todas essas etapas? Tem aproximadamente algum número? 37. Somando as 3 etapas. As 3 etapas. Aliás, quantas... na realidade, esses 37 que eu tô contando é porque é o seguinte. Esses seminários de Brusque e da teologia, lá em Florianópolis, né? De Brusque e de Florianópolis, eles são seminários que, devido a algumas circunstâncias, eles acolheram de outras dioceses também. Então, na minha cabeça, eu conto todos eles, né, de outras dioceses, por isso que eu disse 37. Mas, pensando bem, temos... Conta de mais matemática agora. Deixa eu contar. Mas em resumo... imaginando o rostinho de cada um. Esse, aquele. Talvez eu vou fazer uma 22. pergunta mais difícil de contar ainda. Quantas paróquias tem a nossa diocese? O senhor tem ideia? 65. Então são 65. Quantos milhões de paroquianos? 1,5 milhão quase, 1,2 milhão. Olha a necessidade de vocações que a gente tem na nossa diocese, né? Sim. Com Exatamente. certeza. Porque a gente acha, não, porque tá cheio de seminaristas. Pô, 22 é um número para 1 milhão e pouco de paroquianos, é um número pequeno, né? Exatamente. E por isso precisamos de mais E vocações. sabendo que não é garantia de que a pessoa entrou no seminário. Lógico. Exatamente. Eu fui fazer seminarista e eu sou casado, por exemplo. É igual entrar numa faculdade. Às vezes você entra lá, tá aquele grupo de 50, mas Sim, no é final quem verdade. vai se formar é 10% daquilo, Sim, né? e Então depois ali você não gosta daquele curso, muda de curso, né, na faculdade, e sabe? E o interessante é que eu sou da opinião de que, de repente, os meninos e as meninas, né, deveriam fazer uma experiência assim numa congregação religiosa, Deveriam no mesmo. seminário, porque isso ajuda a eles decidirem melhor assim pela vocação. Não, realmente eu vou casar. Essa não é a minha vocação. Hoje, inclusive, né, eu até falei com uma pessoa que também fez estágio no seminário e ele gostou do ambiente do seminário, daqueles dias que ele ficou ali, né? E ele assim, olha, eu gostei desse lugar aqui. E nisso aí o padre, da conversa individual, né? Da nossa parte, você tá aprovado. Você pode entrar, né, no ano seguinte no seminário. E aí ele pensou assim, poxa vida, eu gostei e tudo, mas alguma coisa me disse que não é o sacerdócio, Tá faltando alguma coisa né? ainda, né? Sabe? E hoje ele é casado, tudo, né? Ou seja, ajudou ele a decidir. o que vale é a experiência, né? Ajudou ele a decidir, sabe? Então foi muito importante. Perfeito. Uhum. Muito bem, então agora a gente Agora começa com as perguntas difíceis. as perguntas difíceis agora. Então vamos lá, vamos começar aí o nosso tema, né? Corpus Christi. Padre, para começar ali do início de Corpus Christi, como que se dá essa data que Onde chega? que iniciou a festa? essa- Onde que surgiu a festa de Corpus Christi? Acho que isso é importantíssimo também na vida da igreja, né? Porque a gente acha que só porque a gente nasceu ontem, a igreja também nasceu ontem, né? Exato. E não, né? A igreja tem toda uma trajetória, uma história, né, de séculos, né? E a gente está aí, graças a Deus, né, na esteira dessa história também. Então a gente tem que ver o Corpus Christi na esteira dessa história que vem lá séculos atrás já. Então nem sempre foi assim. Já começo dizendo assim, né? Nem sempre a igreja teve essa festa assim instituída já desde os primeiros séculos, não. É claro que sempre teve o respeito, né, aos chamados sagrados mistérios, né? A igreja sempre preservou os sacramentos e tanto mais, né? O corpo e sangue de Cristo. Só que em algum momento, ali por volta do século XI e XII,
parece que eles estavam percebendo que faltava alguma coisa. E, de fato, uma vidente, né, uma freira, né, que teve uma visão de Jesus, assim, né, que Jesus falava para ela algumas coisas, assim, ela, então, sentiu esse desejo de ter uma festa litúrgica para o corpo e sangue de Cristo. Então, então vamos unir tudo. Vamos unir o contexto desses 2 séculos, 11 e 12, nesta ausência de uma festa litúrgica mais apropriada para o corpo e sangue de Cristo, e essas visões desta monja, que aí já foi ali 1208, me parece, se eu não estou enganado, 1208, que já aí não é nesses séculos ali. E ela teve muito apoio do seu diretor espiritual, que era um padre, né? E também de alguns outros clérigos. Um era cardeal também, 2 eram cardeais. E inclusive um deles se tornou papa depois. Então ele já estava... Fica aqui, canequinha. É verdade. Para quem não sabe, a canequinha quase foi. Eu já estava pensando nisso, sabia? Essa caneca aqui no fim quase que foi. Olha só. Então... Não, pelo menos eu não me senti intimidado, que o único que derramou água até hoje aqui nesse lugar fui eu. Então Mas seria ainda bom o você padre ganhou. também. Então deixa Eu derrubei, né? Eu fiz voar a caneca em Deixa eu cima do segurar convidado. aqui, deixa eu segurar aqui Faz parte. a caneca para não voar. Vergonha a gente passa ao vivo. Aí, essa monja teve essa inspiração e um desses orientadores dela se tornou o Papa posteriormente, anos depois, né? Então ele já tinha um pouco esse conhecimento dela, das visões dela e tal. É claro que ele não decretou isso já de uma hora para outra, né? Como ele sendo Papa, ele percebendo que faltava essa festa litúrgica, não é que ele decretou já. Ele meio que deu, de fato, alguns decretos ali que instituía essa festa no território ali mais próximo do Vaticano. Mas depois o Papa seguinte, esse Papa anterior era o Papa Urbano IV, e depois o Papa seguinte, João 21, alguma coisa assim. Papa João 21 foi que realmente aí instituiu de fato esta festa aí para a Igreja Universal. Então aí depois que começou essa festa litúrgica. Mas é claro que a Igreja ela sempre está atenta à realidade. Então quando começou essa festa litúrgica, o povo já aderiu, né? O povo na sua fé, na sua devoção, eles já começaram então as procissões. Então isso que é bonito na igreja, né? Não é que as decisões vêm de cima para baixo. E a igreja diz, então, cada um agora tem que seguir daquele jeito. É algo que vai sendo construído dentro da fé do povo também, não é? Da devoção do povo. E a igreja vai como que, então, dando essa lapidada e vai percebendo os sinais da fé da devoção popular, não é? E foi o que a igreja, de fato, fez. Demorou um pouco até decretar as leis, né? E depois percebendo que o povo tinha aderido a essa procissão, a procissão do Corpus Christi, e assim nós temos até hoje então essa procissão. Então ali por volta ali de 1260, 1270, onde que foi dado de fato elementos mais sólidos para essa festa litúrgica, sabe? É a única festa que o Santíssimo sai pelas ruas, inclusive, também, né, padre? Uhum. Exatamente. E isso já saiu agora em documentos mais recentes, né, de São João Paulo II também, né, que estavam dando orientações com relação a isso, porque sempre a igreja tem que estar cuidando e zelando dos sacramentos, né, porque não é dela, né, é o próprio Cristo que assim quis, né, quis perpetuar a sua presença através dos sacramentos. Então a igreja sempre está atenta, porque pode acontecer, gente, que a gente se descuide das coisas, né? Por costume, não, tá ok, né? Por exemplo, vou contar uma coisa para vocês. Se eu não cuidar do corpo e sangue de Cristo, se acontecer alguma coisa quando eu estou celebrando a missa que eu não cuidei, eu não guardei direito as espécies da Eucaristia, eu deixei com que alguém pegasse e guardasse lá de qualquer jeito, e for comprovado que eu fui negligente, ou eu não falei nada,
eu posso sofrer sanções, né, ao ponto de perder o estado clerical, Nossa. entende? Para a gente perceber que eu sou o primeiro que tenho que zelar. Por isso nunca é demais o zelo com a Sagrada Eucaristia, sabe? Os paramentos, as alfaias, o cálice, né? Até pra não acontecer igual a gente já viu um tempo atrás, foi um caso que repercutiu bastante, entrar um Santíssimo num drone num cerco de Jericó. Uhum. Que é algo, É. tipo, quis inovar algo que Ah, sim. liturgicamente não era nem um não, pouco... não, a gente brinca hoje, né? Que passou, né? Hoje já passou, Sim, sim, a gente já brinca. passou isso aí, mas na época... pode, né? A gente sempre tem que cuidar, tem que termos... Eu acho que não foi na nossa diocese, né? Ah, Não não foi? sei. Ah, tá, não sei. Eu Eu não sei se era, não. não sei, Eu não acho sei. que não foi, não. Não, mas acontece. Na nossa diocese também acontece coisas. Né? Só que aí, porque aí a gente sempre tem que estar zelando. E aí o bispo é, de fato, o responsável em zelar. Por isso que o bispo sempre está emitindo alguns decretos, algumas orientações, sabe? E se a gente não cuidar, como eu dizia... Pra se não a ser gente uma cuidar, festa em torno daquilo, né? É. Entender a Se- sacralidade daquilo. E aí acontecem os abusos. Acontecem os abusos. Esses abusos são pecados graves, são sacrilégios, entende? São ofensas, então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E aí? Aí nessas procissões, entende? Às vezes, em algum tempo, assim, acontecem algumas coisas. Isso que o Santo Padre sempre orienta, de tempo em tempo lança alguma carta, se ele percebe que em algum país se estão perdendo o zelo, está acontecendo alguma coisa diferente, ou de repente até se a teologia, que no processo de fazer teologia, de crescer no pensamento teológico, pode acontecer que alguém emita um, um parecer teológico que distorça um pouco do que é a fé da igreja. Ou uma teologia assim um pouco duvidosa, que dá margem para interpretações dúbias. Então o Santo Padre vem e fala algumas coisas. Ó, a respeito desse aspecto, nós decretamos isso, aquilo. Podemos dar um exemplo bem claro, João Paulo II na teologia da libertação, por exemplo, né? Uhum. Que é um caso de que essas análises foram para lugares não tão corretos, né? E também outra questão que São João Paulo II também decretou, ordenações de mulheres, por exemplo, né? Então ele tem um documento que ele diz, né? Com relação a essa questão, nós não aprovamos e tal, alguma coisa nesse sentido, né? Deu um ponto final nessa questão. Mas é claro que existem interpretações e tal, e a gente não sabe como vai ser o amanhã, Sim, tá bom? sim. Mas ainda bem que na igreja nós temos uma solidez com relação à doutrina, vamos dizer assim também, a jurisprudência, não é? Não é assim, cada um faz o que quer. Sim, sim. O Papa faz uma coisa lá, o Bispo faz uma coisa aqui e o pároco faz uma outra coisa aqui, né? Querendo ou não, a gente Tem tem uma hierarquia que temos- define tudo, né? O catecismo, que é nós muito bem temos- claro em várias situações temos também. as leis próprias da igreja, né? O Código de Direito Canônico que baliza bastante coisas, né? Que ajuda bastante o dia a dia da administração dos sacramentos, da administração da paróquia, como governar, né, a paróquia, como zelar pelo cuidado pastoral, entende? E, no fim de tudo, a salvação das almas, né? O Código de Direito Canônico. E, padre, essa festa veio muito para trazer esse cuidado com a Eucaristia. Antigamente não se tinha, ou vou perguntar, né, desde quando que se inicia esse cuidado com partículas da Eucaristia, a partícula que pode cair no chão, partícula um pouquinho na mão, porque antigamente, como não tinha esse zelo, tinha um ritual antigamente no início da igreja que era feito com as sobras. Por exemplo, os discípulos lá no início faziam a partilha do pão, já era consagrada a Eucaristia, mas não tinham esse zelo para guardar os resíduos dessa partilha, por exemplo. Desde quando que se iniciou a presença do sacrário na igreja, todo esse cuidado pós-celebração, por exemplo? Exatamente. Não se tinha assim o que nós temos hoje, né? A Capela do Santíssimo, o tabernáculo, né? Então a igreja foi dando esses passos de entendimento também. Então, claro, nos primeiros séculos, né, a igreja não conseguia fazer teologia, raciocinar sobre a sua fé. Eles, então, estavam preocupados em manter a sua fé, em se defender das perseguições, em que, de fato, não se tinha essa possibilidade da teologia. E aí, depois, é claro, aí no século III, no século IV, onde aconteceu as primeiras discussões teológicas, né, sobre a natureza de Cristo,
sobre a Trindade, sobre o Espírito Santo. E aí, cada vez mais, a igreja foi aperfeiçoando a sua fé, a sua doutrina sobre os sacramentos. E a partir do momento em que também as construções também das igrejas, elas foram aparecendo, né? As catedrais, os santuários. E aí sim, aí nesse processo foi se colocando então os lugares próprios para se guardar as espécies da Eucaristia. Então tudo vai mais ou menos nesse sentido, assim, no mesmo caminho, conforme o povo foi construindo, a fé foi tomando conta na sociedade, então ali nós vamos guardar então as sobras, né, da missa anterior. Então foi guardando ali e aí foram dando passos nesse sentido, e aí por isso que até hoje, né, as igrejas, né, deveriam ter todo esse aspecto do sagrado, do divino, porque ali está a Eucaristia, o Cristo, a presença real de Cristo. É claro que nós sabemos que a presença de Cristo está também em outras situações, né? Agora, só que nós falamos que a presença real de Cristo está na Eucaristia porque é a presença máxima, é a presença da sua natureza, do seu corpo, do seu sangue, da sua divindade. As outras presenças nos ajudam a rezar, a nos aproximar, mas a Eucaristia é a presença por excelência de Cristo no mundo, sabe? Então isso que a gente tem que cada vez mais nos aperfeiçoar e crescer na nossa fé também. Uhum. E assim, ó, queres falar? Pode falar. Não, pode continuar o raciocínio. É pode sobre o que ele falar. tinha falado antes, assim. Porque nós não podemos pegar a Eucaristia, vamos fazer uma procissão aqui com a Eucaristia, né? Aqui, vamos ali. Então, por isso que se tem essa festa, para a gente não precisar sair com a Eucaristia assim, vamos fazer uma procissão. A igreja sempre faz procissões. Sempre tem a procissão do padroeiro, a carreata, não sei o quê, pelo outro. Mas, com a Eucaristia, de fato, nós temos somente o Corpus Christi. Esse, de fato, é o momento mais sublime e único para dizer, né? Então, fora, né? Levar a Eucaristia para fora, exposto, assim, como nós fazemos na quinta-feira de Corpus Christi. De fato, esse é o dia por excelência. Nos outros dias, nós fazemos a adoração dentro da igreja. Nós levamos a Eucaristia para os doentes, mas de forma guardada, numa teca, dentro de um corporal, né? Alguns ministros, Exposto, né? os ministros têm assim um suporte que eles põem no pescoço assim e colocam a Eucaristia dentro assim para zelar, para guardar, não é? E nada de exposto, exatamente, porque é um mistério é um grande mistério assim que guarda um grande segredo. Um grande segredo é a Eucaristia. Então por isso que a gente tem que cuidar, zelar e de fato quem deve ter acesso é só quem tem, de fato, um conhecimento sobre a Eucaristia. Não é assim, vamos dar a Eucaristia lá. Não, pera lá, calma. Claro que é algo de mais valioso que nós temos. Então a gente não pode, assim, de qualquer forma, vamos lá, levar lá, vamos a isso. Então por isso que a gente tem que também ter todo o cuidado no transporte dessa Eucaristia quando vamos levar aos doentes. Até nas missas também. A gente vai distribuir a Eucaristia para os fiéis, tomar cuidado, né? Se o fiel comungou na nossa frente, ou o que ele fez, né? Então eu cuido muito de olhar, assim, quando vou distribuir a Eucaristia, né? Às vezes um jovem ou outro, né? Tá bom, beleza. Tem uns que falam assim, beleza. O corpo de Cristo, beleza. Sabe? Aí eu, como assim, o quê? Dá vontade de falar, vem cá. Comunga aqui. Vem cá, fala, comunga aqui. Sabe, umas poucas vezes acontece isso assim, né? Mas acontece, né? Vai distribuir o corpo de Cristo, né? Não, beleza. Sabe? Ou, enfim, N situações acontecem na vida paroquial. Mas o que não pode acontecer é a falta de zelo, de repente pegar de qualquer jeito, né? A Eucaristia e mastiga e como se fosse um alimento qualquer. De forma alguma, né? Então nós estamos bem catequizados, mas claro, sempre a gente tem que catequizar e sempre dar mais zelo à Eucaristia, porque é o centro, é o ápice da nossa fé,
a fonte, é o início, toda a atividade pastoral e tudo deve culminar na liturgia da Eucaristia, sabe? Padre, eu ia perguntar, que eu acho que é interessante a gente falar aqui, sobre a celebração em si, que ela ocorre ali após a Páscoa, quanto tempo, né, ela ocorre após a Páscoa, se puder falar um pouquinho pra gente, o fato dela acontecer na quinta-feira, né, que ela sempre acontece na quinta-feira, o Uhum, porquê, né, que uhum, são várias perguntas em uma pergunta uhum. só. E também explicar como que ela acontece no dia. Por exemplo, ela começa com a missa, e daí Uhum. como que essa celebração vai se desenvolvendo ao longo ali do Isso. mistério. Uhum. Então, o fato de ser quinta-feira remete, de fato, à Quinta-feira Santa, à instituição do sacerdócio e da Eucaristia. E a quinta-feira hoje, né, até hoje, em todas as quinta-feiras e todas as paróquias, se tem a adoração ao Santíssimo. Então, é como que se cada dia da semana a gente tivesse um tipo de oração, né? Segunda-feira, os Santos Anjos da Guarda. Terça-feira, as Almas do Purgatório. Quarta-feira, São José. Quinta-feira, o Santíssimo Sacramento. E sexta-feira, o Sagrado Coração de Jesus, né? A morte, a ressurreição, a morte do Senhor. Sábado, Nossa Senhora. E domingo, a ressurreição do Senhor, né? Então, a semana, ela gira em torno dessas orações. E aí, então, a quinta-feira é de fato a quinta-feira de Corpus Christi. É de fato essa quinta-feira que, como todas as semanas, a gente reza a adoração ao Santíssimo, só que essa é uma quinta-feira que ela é elevada a uma data solene, liturgicamente, onde de fato nós passamos e damos ainda mais essa ênfase e nós vivenciamos de forma publicamente, né? Onde nós expomos publicamente o Santíssimo para o mundo, para a sociedade. Então tem um pouco essa dimensão de pegar, ou seja, de trazer a adoração que nós temos dentro das igrejas e colocar essa adoração agora fora da igreja, né? Onde a gente passa então com o Santíssimo nas ruas. E de forma geral, assim, resumida, ela é uma missa, quinta-feira, ela é a missa onde se dá no final dessa missa essa bênção do Santíssimo. Então, e antes dessa bênção, existe uma procissão. E aí, nessa procissão, criou esse costume de fazer esse tapete. Já é algo bem tradicional, algo realmente bem bacana, em que as comunidades se dividem por pastorais ou, enfim, por setores. E cada setor, então, fica responsável por uma parte, a confecção de uma parte desse tapete. Esse tapete é feito de lã de ovelha de Campo Alegre? Poderia ser, né? Poderia ser. Mas, por questões mais práticas, se faz ainda com serragem, com pó de café, enfim, com N materiais, com produtos recicláveis, tampinha de garrafa, enfim, para dar essa dignidade, para destacar de fato essa rua onde Cristo vai passar. Também relembrando o Domingo de Ramos, né? Onde Cristo é glorificado, é ovacionado, onde o povo, né, está ali reconhecendo o senhorio de Jesus. Onde o povo, de fato, reconhece o poder de Cristo. E talvez nós tenhamos um pouco isso, queremos isso, né? Reconhecer para a nossa igreja que Ele é o Senhor da igreja. Ele é o centro da igreja, o centro do mundo, o centro da sociedade. Então, e aí a gente tem que sempre falar, e quinta-feira não é feriado, né? Acho que nunca é demais falar, né? Que quinta-feira não é feriado, né? Mas é um dia de preceito onde o cristão é convidado. Convidado, né? Eu gosto de dizer convidado, né? Para não falar uma palavra mais forte, né? Mas é convidado, né? Porque nós vamos para um banquete da alegria, da felicidade. Então a gente é convidado. E claro, como a gente é convidado, a gente vai. Não é porque é uma festa, uma celebração solene. Então a gente vai. A gente vai receber as graças. A gente precisa estar presente nessa festa. Então, quinta-feira, o cristão católico é convidado a participar dessa celebração.
É bom porque não tem desculpa, né? Não é pelo feriado, mas já que é feriado, a pessoa vai estar em casa, pelo menos Levanta vai na igreja, cedo, né? Pelo menos vai de manhã na missa lá. É. Se puder fazer um sacrifício, acordar cedo pra ajudar a fazer tapete, pô, é legal. É legal, fica gostoso fazer os Lógico. tapetes, né? Sim. A gente fica lá, toma um café ali também. Sim, o café Sempre sempre, é tem, muito bom. Sempre tem, Padre, sempre uma tem uma pergunta tia que que eu- traz umas cucas, né? Padre, uma pergunta que eu já escutei algumas pessoas respondendo, às vezes o jovem pergunta assim, pô, Jesus disse para sempre dividir na celebração o corpo e o sangue. E na missa é entregue só a Eucaristia como corpo de Cristo. A igreja tem um entendimento por que não é partilhado o vinho como sangue em toda a Eucaristia, em toda a Santa Missa? Por questões práticas, só por isso. Questões práticas, porque se torna difícil, às vezes, você calcular quantas pessoas vão Gole por consumir. gole, né? É, Entre aspas. quantas pessoas vão consumir o sangue de Cristo. A gente tem que evitar pessoas que, não posso comungar o sangue, né? Beber do sangue de Cristo porque eu tenho uma alergia, ou tenho um problema, não Ou posso. dependência enfim. alcoólica também, né? Tem É, situações Tem situações, sim, claro, que o cheiro, às vezes, né, do vinho já deixa a pessoa estimulada para fazer uso da bebida alcoólica. Então, assim, tem N situações que podem levar a uma falta de zelo. Sobra demais, e aí? Vai fazer o quê? Com o que sobrou, não se tem o costume de conservar no sacrário com refrigeração, Sim. né? Poderia, mas não tem o costume. Então teria que ter um sacrário com refrigeração para cuidar, para preservar do sangue de Cristo. Eu lembro que eu tive uma catequista que ela falava que todo o corpo é composto por sangue, né? Então, se eu comungo o corpo, era a explicação que ela dava na catequese. Né? Não literal, mas se eu tô dando teu corpo de Cristo, todo corpo, se eu cortar um corpo, ele tem sangue. Então, é um corpo que entenda-se com E a aí, alma completa de Jesus. E aí, nesse sentido, o corpo separado do sangue nos dá uma visão melhor do sacrifício, Sim. né? Quando nós aqui, né, somos conhecedores aqui, quando a gente vai carnear um porco, né? Quando vai carnear um porco lá, deixa o porco lá de ponta cabeça e o sangue é separado do corpo. Sangue separado. Ali está o sacrifício, é a morte, né? Então, o banquete eucarístico, de fato, é essa simbologia da separação para nos dar a entender que a Eucaristia também é sacrifício. É reunião da assembleia, é sacrifício de louvor, de oblação, mas também é sacrifício. Também, sabe? Então, tem essa separação, tem essa simbologia. Cristo quis que ele primeiro tomou, né, o pão, este é meu corpo, e depois ele tomou o vinho, este é meu sangue, separados. Entende? Para nos dar essa imagem do corpo morto, separado, né, o sangue separado do vinho, o sangue separado do corpo. E, enfim, essa questão aí mais prática, que se torna difícil, mas nada impede de, quem sabe, na quinta-feira, ter pelo menos essa distribuição das duas espécies. A igreja sempre aprovou, a igreja sempre foi favorável na comunhão das duas espécies. E, claro, o corpo, a Eucaristia branca, né? Ali tem, né, o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue tem o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Os dois têm, entende? Então isso é bem tranquilo da gente entender. E sim, e aí talvez para um pequeno grupo, talvez fique melhor. Né? Quando a gente reza a missa assim, num pequeno grupo, fica melhor da gente administrar sobre as duas espécies, tá? E jamais a gente pode dar a Eucaristia, né? Dar a Eucaristia e dar o cálice para você, né? Tingir aqui, né? Isso não é recomendável. Então eu intinjo aqui e dou para você, e também evitar de dar na mão, já que né, tá molhado no sangue, Sim. eu devo dar diretamente na boca. Isso deveria ser o mais prudente para evitar também qualquer possibilidade de escorrer, de cair, de pingar no chão, não O é? zelo, né? É o zelo. na mão, às vezes fica um pedacinho, pessoas, às vezes que não tem Isso. conhecimento limpando a roupa, Isso, né? Eu particularmente gosto muito, assim, quando eu tenho possibilidade, né? Também administro sobre as duas espécies, porque né, um aspecto bem assim, né, de toda a reverência, né, de quem está comungando o fiel, né? A gente tem certeza quando ele comungou, ele está consciente, enfim, né, dá um aspecto
mais zeloso, enfim. A missa de Corpus Christi geralmente é conhecida pela aquela missa, a missa dos tapetes. Né? Todo mundo eles fala, aquela que você acorda cedo e faz aqueles tapetes bonitos na rua. Outra característica é ter os altares, né, no decorrer ali das paradas e você vai rezando e tudo mais. Essa característica de fazer o tapete, padre saberia dizer assim se desde o princípio foi assim ou se conforme ali a igreja foi caminhando foram criando essa questão de fazer essa passagem para Jesus Eucarístico? Como que seria essa? É uma curiosidade. Não sei se. Não saberia dizer também como que se iniciou essa tradição na igreja. Se talvez é uma prática em todos os países também, a gente teria que verificar essa questão também, porque de fato, para nós aqui, se tornou bem tradicional. No Exato. nosso país aqui, a gente tem esse costume bem tranquilo e já leva-se também as crianças, já vão desde pequenininho já ali aprendendo a confeccionar as imagens. Cada pastoral às vezes traz a sua imagem, a sua logo, vamos dizer assim, né? A paróquia já é desenhada ali, a paróquia Nossa Senhora Aparecida, não é? É desenhada e de fato se torna algo bem bonito assim, né? Sim, Algo bonito. faz parte, né? Porque geralmente a Corpus Christi é conhecido. Se é aquela pessoa que não frequenta ou é de outra religião, é a missa dos tapetes. É sempre dito É, dessa forma, né? Então, é. era uma curiosidade, assim, se sempre foi assim ou se, tipo, conforme foi passando o tempo e Aham. foram criando isso aqui, entre Agora, aspas. tu me fizeste lembrar que, como nós falamos aqui, que nem sempre foi assim, com o Papa que também instituiu, né, essa festa litúrgica, né, ele também não queria, assim, o segundo Papa, né, mas depois de um milagre eucarístico que teve, aí ele começou, não, agora eu vou ter que instituir, porque eles já tinham conhecimento dessa irmã, dessa freira, que, né, estava percebendo que faltava ainda alguma festa litúrgica para dar dignidade e, enfim, homenagear, vamos dizer assim, o corpo e sangue de Cristo. E depois veio mais esse milagre eucarístico, lá nessa época lá de 1200. Então depois o Papa não decretou, agora eu vou ter que fazer então essa festa litúrgica e colocou à disposição então de toda a Igreja Universal. E era um padre que ele tinha dúvida, sabe? Ele tinha dúvida com relação à presença de Cristo na Eucaristia, né? Então ele tinha dúvida. Um padre tinha dúvida sobre essa questão. Então, na hora que esse padre foi consagrar, a Eucaristia, então, ali começou a pingar sangue e realmente ali naquele momento eles ficaram realmente bem constrangidos, assustados com o que estava acontecendo. E aí depois aquilo foi levado ao Papa. E o Papa, então, num determinado dia lá, acolheu, recebeu esse padre, a hóstia que estava também, né, bem conservada e tudo ali bem cuidada. Ele recebeu essa hóstia e a partir daquele momento ele, não, agora eu vou ter que realmente decretar e anunciar esse milagre para que toda a igreja faça então essa festa litúrgica do corpo e sangue de Cristo. Então começou um pouco assim com esse milagre também. E o bom que, de certa maneira, para nós é a nossa fé, a gente acredita, mas os vários relatos de milagre eucarístico também puderam comprovar cientificamente para aqueles que não creem, até muitos relatos de conversão de pessoas que vieram para o catolicismo proveniente de ter testemunhado, até tem algumas documentários, séries bacanas dos médicos que foram, não me lembro de qual milagre eucarístico específico, mas que foram fazer análise, pegaram entenderam que era fibra de coração realmente que sangrava, que para ir aos olhos deles que não tinham nenhuma visão cristã, eles se converteram através de um estudo científico também. Então, para quem duvida da Eucaristia, desses milagres eucarísticos, joga no Google, pesquisa vários vídeos, vários relatos que tem cientificamente algumas comprovações sobre isso também, né? Sim, exatamente. É o Lanciano, né? Milagre de Lanciano, que de fato talvez seja o mais conhecido, né? Onde de fato existe até hoje, né? Lá em lugar bem adequado, essa exposição também da Eucaristia que se transformou no corpo de Cristo. Sim, que se transformou, mas é que ela apareceu assim, mais Se tornou evidentemente, visível, né? Se tornou visível a
a Eucaristia a carne de Cristo, né? E, de fato, esses estudos ali ajudam a aumentar e a gente ainda permanecer na nossa fé, sabe? É como eu disse, né? É claro que a gente, lendo a Bíblia, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente se depara com João 6, onde Jesus diz para nós, né? Este é o meu corpo, né? Então, e ali, de fato, houve uma grande divisão nos discípulos, né? Como assim, meu corpo? E depois a gente pega, né, a última ceia, ele tomando o pão, este é o meu corpo que será entregue por vós, né? O que seria feito na sexta-feira, ele já antecipa ali na quinta-feira, o corpo dele será entregue, ele vai se entregar por nós, né? E hoje, até hoje, nós temos essa presença de Cristo na vida da igreja, na vida do mundo. Então, quando a gente vai estudando, quando a gente percebe a história da igreja, o que Cristo nos disse através do Evangelho, a gente não tem como não acreditar na Eucaristia, sabe, gente? Na ceia do Senhor, e depois vem o Novo Testamento, Paulo dizendo para nós também, o que eu recebi, eu transmito a vocês. Na última ceia, Jesus tomou o pão, sabe? Então, Paulo vai continuando aquilo que ele recebeu dos apóstolos, e depois foi sendo perpetuado, foi sendo continuado, né? Ao ponto de chegar até nós hoje. Então, não dá para dizer que nós somos burrinhos, vamos dizer assim, em dizer que Jesus está na Eucaristia. Nós não somos tão ingênuos assim de crer numa coisa que não teria nenhum sentido, não teria sentido racional de explicar, entende? E isso ajuda a gente, os milagres também nos ajudam a confirmar aquilo que a gente já havia dito antes, aquilo que Cristo diz antes e aquilo que a gente vai esmiuçando a partir da palavra de Cristo. Cristo fala, agora a gente vai estudar aquilo que Cristo falou, aquilo que está na palavra de Deus. Vamos tirando as conclusões do mandato de Cristo. E um dos mandatos que Cristo nos deu é fazer isto em memória de mim. E nós estamos fazendo isso até hoje. Porque Ele quer que a gente faça em memória dele. Sabe, gente? E é maravilhoso, assim, a gente encontrar uma assembleia, né? Uma comunidade orante que sabe da necessidade de uma boa música, de tudo bem preparado na liturgia, não é? De bons leitores, de um bom som na igreja, de uma igreja bem limpa, dos ministros todos conscientes, do povo fervoroso, sabendo o que vai acontecer ali. O que está acontecendo não só por ser uma tradição. Eu aprendi que tem que acordar cedo e ir para a missa de Corpus Christi, mas sim ser de coração inteiro, né? E acho que esse é um ponto que a gente tem que amadurecer na nossa fé, né? O porquê? Por que eu estou fazendo aqui? O que eu sou? O que eu quero na minha vida? O que eu quero na igreja? Por que a igreja é assim? Entende? Então esse é um ponto, né? Por que a igreja faz isso? Não é porque ela quer mandar e a hierarquia da igreja quer que todo mundo aqui obedeça os padres. Que tem que obedecer os padres, tem que obedecer o bispo e o papa manda e nós temos que obedecer. Não, não é assim. E talvez essa seja uma visão distorcida do que é a igreja. A igreja... Quem é a igreja, levanta a mão. Todo mundo. Sabe? Todos nós somos igreja. Entende, gente? Então, a gente talvez saiu um pouco já dessa visão de que a igreja é só o padre, só o clero é a igreja. Não. Só a parede, estrutura, a igreja. Só a igreja, né? A igreja é a parede. Não. Igreja somos todos nós. Exato. Então não adianta o padre ser fervoroso e tal, se a comunidade não está junto, não está rezando. Né? Então, dá mais dignidade à liturgia quando tudo está se encaixando bem, sabe? Quando eu estava começando lá, na paróquia que eu saí, né? Lá em Jaraguá do Sul, a São José Tadeu, teve uma das primeiras celebrações assim que, meu Deus, teve uma equipe de música assim que, olha, maravilhosa. Uma bênção de Deus. Sim, não, eu estou dizendo positivamente. Tá. Eu Eu achei que tinha um tom de sarcasmo, eu entendi. Eu quis dar. Eu quis ser sarcástico com vocês, porque na realidade um grupo assim canta afinadíssimo, tudo bem certinho,
nossa, eu rezei muito bem naquela liturgia. Porque tudo, o som muito bom, a equipe muito boa, os leitores, tudo bem certinho. Então eu saí dali edificado. Consegui fazer uma homilia bem, consegui levar o povo, porque também o povo me ajudou a se elevar a Deus, entende? Então, quando uma isso troca, né? acontece, acho que a igreja cresce, a comunidade cresce, a paróquia cresce na fé e na oração, entende? Por isso, talvez, a importância, né? O padre pode falar muito bem sobre isso, né? De não só a gente, às vezes, tá tão acostumado, né? Tá sempre ali na igreja, vivendo o mistério, mas a gente sabe que dentro de tantas pastorais que a igreja tem, muitas vezes pessoas dessas pastorais não têm esse conhecimento tão amplo do que está acontecendo ali. Faz mais porque, eu quero ajudar a servir, eu gosto de servir, aí vai lá e ajuda. Aí realmente não entende tanto o mistério e o mistério acaba não sendo celebrado de uma forma correta, porque as pastorais, elas fazem a oração da assembleia, né? Claro, o padre, todo mundo, né? Mas o que está acontecendo ali, ele ajuda na oração das pessoas. E o padre falou isso do Ministério de Música. Isso é muito importante, né? O momento ali da oração eucarística e depois da comunhão, a gente está falando aí do corpo de Cristo, a gente vê o quão as pessoas são, muitas vezes, levadas a fazer o que todo mundo está fazendo e vai indo naquele ritmo. E eu vou lá, comungo, vou lá, faço minha oração, ou só ajoelho e fico em silêncio, né? E não Isso. entendo Aham, isso, né? Não entendo exato. que eu tenho que fazer minha oração, que eu tenho que falar com o corpo de Jesus, que agora tá Uhum. dentro de mim, que faz parte de mim, né? Exatamente. Nós chamamos da mistagogia, que é entrar neste mistério do corpo de Cristo, né? Da liturgia. Deste mistério, né? Que é a entrega de Jesus por nós. Então, o corpo de Cristo, de fato, leva-nos a entender toda essa dimensão de que o Cristo, aí, é tudo junto, né, gente? A gente tem que entender tudo. Entender não, mas a gente tem que vivenciar o mistério dessa forma, né? Olhando, olhando a criação do mundo, olhando o pecado original, olhando o plano de Deus para salvar a humanidade, que passa por Cristo, que se entrega na cruz. Aliás, Cristo que assume que se encarna primeiro, assume a condição humana. E cada frase dessa que eu estou falando é um tratado para a gente pensar. A criação do mundo, pá. O pecado original, pensar, conversar, teologizar. A encarnação, a morte, a ressurreição, no caso, a ascensão, a vinda de Pentecostes, o nascimento da igreja. Tudo isso na missa. Tudo isso na missa. Esse mistério todo. E outras coisas que eu não falei. Então, é pequeno uma hora que a gente vive na missa. Para tudo isso. Sabe? Então, por isso que não tem como a gente usar palavras, às vezes, para explicar o mistério. Como é que eu vou explicar o mistério? Como é que eu vou falar da criação, do pecado, tudo de Jesus, a salvação, só assim, em 5 minutos, 10 minutos? Não dá para explicar. Então, às vezes, a gente faz silêncio, às vezes a gente faz gestos, não é? As posições do nosso corpo. Tudo quer nos levar a este mistério. E Então não é assim, nada. Ele fez ali esse gesto porque ele quer fazer esse Fazer, né? gesto. Não, tudo tem um significado, tudo tem uma simbologia que quer nos levar a algo maior, que é o grande mistério da nossa fé, o corpo e sangue de Cristo, a salvação, a redenção, o amor de Deus por cada um de nós. E tem que cuidar muito, né, padre, pra não entrar no automático, né? Porque ali a missa, geralmente aquela oração eucarística, que é o Pai Nosso, é o sinal da cruz, e às vezes acaba, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Uhum. amém. E vem o perdão, e vem o glória, e já vem as leituras, e às vezes a nossa cabeça voa. E quantas vezes até mesmo nós, às vezes acabou a missa, pô, qual que foi a primeira leitura? Né? Então, tem que cuidar muito, porque é algo muito, muito santo que tudo tá Exato. acontecendo. Mas às vezes por erro humano, por querer planejar alguma coisa na tua cabeça bem na hora da missa, ou às vezes chegar em cima do laço, às vezes não dá tempo de dar uma respirada, uma acalmada no Uhum. coração pra estar pronto pra viver tudo aquilo. Claro. E é uma coisa assim que passa ali 1 hora e meia no máximo.
E aí passou e a gente às vezes acabou perdendo a graça. Viu a graça passar pelo fato da gente não estar de coração disposto e aberto, né? Aí, nós que celebramos missas domingo, aqui, lá e lá e tal, aí tem as missas das 9h30, das 9h30 da manhã. Aí, ó, e a homilia já começa ali perto de umas 10 horas, começa a homilia, né? Pensa, 10 horas do domingo, aí tem vezes que eu falo assim, gente, olha aqui pra mim, para de pensar na batata que tá cozinhando lá, Vai dar tempo de fazer a maionese, de assar o churrasco. porque, olha, às vezes parece que eu consigo ver a pessoa pensando assim na batata que ela deixou na panela, né? Ou se ela fechou a porta, se ela apagou a luz, se desligou a máquina de lavar, não sei o quê. Porque às vezes, de fato, as pessoas às vezes estão, né, tão distante e que a gente às vezes tem que chamar a atenção para pro aqui e agora, que ela tá ali. Não só o corpo tá ali, né? Mas a mente dela estar ali também junto, sabe? E falaste uma coisa assim. Nenhuma missa é igual a outra. Ano passado a gente rezou a Semana Santa. Esse ano também. Daqui a 3 anos a gente vai rezar a mesma leitura. O ano A, depois o ano B, o ano C, depois o ano A de novo. As mesmas leituras, né? Só que a gente está evoluindo num caracol assim. A gente está crescendo. A gente está passando pelo mesmo ponto, só que agora nós não somos mais o mesmo. A gente está crescendo, a gente está evoluindo na nossa fé, enquanto pessoas humanas, sabe? O mundo ele está se desenvolvendo. Então, por mais que 3 anos atrás a gente vivenciou a mesma coisa na liturgia, não quer dizer que agora a gente vai passar pela mesma coisa, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez. Não. Agora a gente vai ter uma outra homilia. Agora a gente vai vivenciar de uma outra forma. Porque o mistério é grande. Então a gente vai perceber um outro ponto do mistério. Sabe? Isso que é interessante na vida da igreja. Nunca é a mesma coisa, né? Na igreja nada é simples, né? Nada simples. se resume numa resposta coisinha. simples. Não, na igreja, olha, é incrível. Em 5 minutos, não, em 5 minutos tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Tudo estava certo aqui e depois mudou tudo. Mas é claro que também existe uma solidez na igreja. Ela tem essa possibilidade dessa maneabilidade, esse manejo, mas também ela é algo que é tradição, que é uma tração, que ajuda a puxar aquilo que muitas vezes está meio mole demais, vamos dizer assim, fluido demais, muito fluido. A tradição, a tração ajuda a essa coisa que estava meio mal, assim, meio fluida, ela entra na tradição, encaixa e a atração puxa ela para aquilo que o Espírito quer que aconteça. Porque quando se tem um pote cheio de pedra, aí você põe umas pedrinhas pequenininhas. Depois você põe terra. Depois você põe água. A água é esse que vai preenchendo os espaços vazios e aí sim completa tudo, né? E a igreja é assim. A tradição talvez sejam essas pedras grandes, que são pesadas. Depois tem as pedrinhas pequenininhas, depois vem a terra, e aí vem a água para, de fato, ajustar tudo, porque se tiver só pedra não dá certo. Tem que ter a pedra e o Espírito Santo ali para preencher, senão vai ranger, né? Ranger ali as engrenagens, né? Então Amém. precisa ter. Amém. Então você que está nos assistindo aí, amanhã, 9 horas da manhã, inicia a missa do Corpus Christi. Você é muito mais que convidado. Vim antes para dar uma mão aí pro pessoal fazer tapete, ajudar depois a limpar, não sei, mas seja convidado. Como o padre muito bem falou, não é um feriado, mas já que você não trabalha, já que aos olhos civis é um feriado e você não trabalha, venha com a gente prestigiar essa alegria dessa Santa Missa de Corpus Christi, amanhã de manhã, 9 horas da manhã, iniciando com a Santa Missa. Você é muito mais do que bem-vindo para cá. Eu não sei quando... quais continentes que podem atingir, né, esse podcast, mas a gente não sabe. Mas... De norte a sul, leste a oeste de São Bento, talvez. E lá em Joinville vai acontecer de manhã, nas paróquias, né? E lá se tem um pouco essa tradição também de, à tarde, se ter uma missa um pouco mais
que une a cidade, talvez, assim, né? Uma missa mais comarcal. Então se une a comarca do sul e do norte de Joinville e se tem uma missa no centro da cidade. É uma missa um pouco mais assim, aí o bispo reza e tudo, né? Aqui eu não sei se tem essa tradição, mas lá em Joinville se tem essa tradição de manhã reza a missa nas paróquias. Em todas as paróquias tem missa. Na parte da manhã às 9 e também à noite, algumas pessoas vão também à noite, à tarde, no caso, às 3 da tarde, para essa missa também comarcal. Você é de Joinville, também tem Também esse convite tem esse aqui. convite, O padre vai compartilhar nas redes sociais depois dele, lá, eu dizendo eu estaria à tarde na missa. Na missa da tarde que é eu o podcast o melhor podcast favorito que ele tem aqui em Oxford, estaria. que é o único. Então acho que seria isso. Mais alguma pergunta? Uma Minha última parte, aqui. Uma última? Eu Então tenho vai uma lá. última. Ó, a pessoa vai vir, vai participar de toda, né, a procissão e tudo mais. Aí ela vai levar para casa uma lembrancinha que agora o padre vai falar aí, eu não sei bem como que vai ser, mas assim, a pessoa vem na missa, ela tá sempre ali na missa, ou às vezes vem alguém diferente. E aí, depois dela viver essa festa, né, de Corpus Christi, não tem como ela não ter visto toda essa beleza, não ter entendido todo esse mistério. E no momento em que ela for comungar, ela se lembrar dessa festa. Queria que o padre deixasse um recadinho, assim, sabe? Para as pessoas, para todo católico aí que vem na missa, que comunga e muitas vezes não dá essa devida importância para a comunhão, como ela é, como é o corpo de Cristo. E também, uma segunda pontinho, da questão do jejum, padre, que a gente tem que fazer antes e depois de comungar, que eu acho que é legal falar sobre isso. Eu não sei se isso é uma coisa minha, mas existe, né, isso de... Sim, existe sim, dentro das normas da igreja, né? O jejum eucarístico antes de receber a Eucaristia. Então se pede que as pessoas se abstenham de qualquer tipo de alimento ou líquido também 1 hora antes das missas, né? Exceto pessoas muito idosas, pessoas que precisam tomar medicamento, exceto os padres que têm que rezar 2, 3 missas, também são isentos de cumprir esta determinação, né? 1 hora antes da missa ou de comungar? 1 hora antes da missa. Tá. 1 hora antes da missa, tá? Agora, com relação a comungar esse grande mistério, a gente sempre tem que perceber que Deus é enorme, não é? É enorme, é infinito. Só dizendo isso, e a gente tão pequenos, e Deus quis estar presente na Eucaristia, Ele quis se fazer menor do que nós. Isso é algo que é interessante. Ele sendo infinito, poderoso, Ele se faz menor, frágil, ao ponto da gente pegar em nossas mãos e comungar, colocar dentro do nosso organismo, do nosso corpo, Deus. Isso é uma mensagem, né, que eu deixo para cada um de vocês. E quando vocês estiverem na fila da comunhão, que se preparem, que na realidade são os passos que antecedem a gente de receber o corpo de Deus. Isso não é pouca coisa. Então, que a gente possa aumentar todas as vezes que a gente vai à missa. Não se acostumar. Não, eu sei da importância da Eucaristia, mas a gente sempre tem que saber mais. Sempre temos que estar como devedores de Deus. Não, eu preciso me aproximar ainda mais deste mistério. Preciso dar um passo maior para esse grande mistério do corpo de Cristo, que de fato é o corpo de Cristo, e nós acreditamos e reverenciamos e adoramos e fazemos de tudo por conta da nossa fé, que crê que Jesus que ali na Eucaristia tem o corpo e sangue de Cristo. Amém. 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 Obrigada Amém. aí pelo recadinho, Louvado seja padre. Deus, Padre. Obrigado pela sua presença aqui de novo, ilustre aqui, para nos auxiliar e estar com a gente. Você que está nos ouvindo, não deixe de compartilhar esse podcast, todo esse ensinamento, toda essa bênção. Vivenciar bem amanhã Corpus Christi, venha 9 horas da manhã, início da Santa Missa. Então compartilha, comenta, manda. A gente também tá agora iniciando mais fortemente com os cortes no nosso Instagram. Então, os cortes chegam a lugares mais longe também. Então compartilha e esteja sempre presente conosco. Deus abençoe. Podemos finalizar com a bênção do Padre e uma boa noite para todo mundo.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. que desça sobre cada um de vós, por intercessão de São Padre Pio e Nossa Senhora Aparecida, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, galera. Boa noite.